Meus queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus. Eu quero que você abra em dois capítulos diferentes, no capítulo 17 e também no capítulo 26. E aí, deixa marcado na sua Bíblia, os dois textos vão ser projetados. Mas se você tem a Bíblia, não joga fora a chance e a oportunidade de folhear, e daí depois, mesmo quando a projeção já não estiver mais ali, você pode ainda continuar acompanhando lá na sua Bíblia alguns textos. Então, marque lá o capítulo 26 e nós vamos ler primeiramente o capítulo 17. 17, de 1 a 4. Nessa noite, eu quero pensar sobre momentos opostos. Momentos opostos que vivemos nas nossas vidas. Por exemplo, um momento muito bom e também um outro momento que é o oposto de muito bom, um momento muito ruim. Um momento de muita alegria, também um momento talvez de muita tristeza. Um momento talvez de euforia e um outro momento de parece que a vida não vale a pena. Se você me permitir, eu quero mostrar para nós que esta é uma realidade na vida de absolutamente todos. Na minha, na sua e de todas as outras pessoas. Isso significa que quando nós estamos em um ou no outro oposto, nós precisamos ter a consciência de algo maior que vá além apenas de um momento. Se as nossas vidas, meus queridos, forem apenas de determinados momentos, então a nossa vida vai ser boa e ruim, boa, ruim, boa, ruim, boa, ruim. E talvez essa é a causa, porque para alguns fica essa esquizofrenia, essa confusão, e eu não sei se a vida é boa ou se a vida é ruim. E é então sobre isso que eu quero pensar com você. E o título é Sucesso ou Fracasso? Vamos dar uma olhadinha então, começando em Mateus 17. Os versos 1 a 4 dizem assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é tão bom estarmos aqui. Se quisermos, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Muito bem, quero que você visualize este momento. Esse é um momento muito bom, gostoso, agradável, é muito bom estar ali. É exatamente isso que Pedro disse, é bom estarmos aqui. Por quê? Porque esse momento era um momento muito bom. Agora, no capítulo 26, os versículos 3 e 4. Mateus 26, versos 13 e 4 dizem assim: Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus por traição e matá-lo. Esse já é um momento totalmente diferente. Quem é o personagem aqui que eu estou colocando em 2 momentos totalmente distintos? O nosso Senhor Jesus.
E aí eu quero dizer para nós que se Jesus também viveu assim, um momento tão bom e também um momento tão difícil, por que não seria igual comigo, com você, com qualquer um de nós? Se o meu mestre, aquele que não merecia passar nenhum momento difícil na sua vida, ele também enfrentou momentos extremamente difíceis. E veja que eu não peguei o momento mais difícil. Peguei aqui um momento antes da crucificação. Mas se eu pegasse o momento da crucificação e nós pudéssemos ler agora, encontraríamos, por exemplo, uma expressão que diz que Deus virou as costas para Jesus a ponto de ele se sentir desamparado. E ele clama ao Pai: por que me desamparaste? Então esta realidade, meus amados, é uma verdade que vai alcançar a mim, vai alcançar a você. Quando nós olhamos para trás nas nossas vidas, nós de fato percebemos isso. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos em momentos muito difíceis, depois em momentos muito bons. Momentos bons são esses, como aquele momento em que Jesus está no monte, somente alguns dos apóstolos foram levados juntos, Pedro, Tiago e João, os mais próximos, os mais chegados, e eles três tiveram o privilégio de ver aquela cena. Jesus, muita luz ali em volta dele, por causa disso, a partir disso, esse momento se chama o momento da transfiguração. O rosto de Jesus se transfigura, se transforma, muda. Eu não consigo imaginar como era aquilo. Mas é tão grandioso, tão glorioso e tão gostoso que Pedro, que era aquele que falava com mais facilidade, quando alguém ia falar alguma coisa, Pedro já respondia. Se alguém tem uma pergunta, na metade da pergunta, Pedro já estava respondendo, porque era assim, era da personalidade dele. E ele então se adianta aos outros e ele fala: queres? Eu posso fazer 3 tendas. Eu faço uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e aí a gente fica aqui. E olha o que ele estava dizendo: olha, 3 tendas. Nós 3 aqui, os 3 apóstolos, nós nem precisamos de tendas, né? Ou talvez ele estava dizendo assim: ó, cada um de nós vai habitar na tenda com um de vocês. Quem será que quer ficar com Jesus? Quem será que quer ficar com Moisés? Quem será que quer ficar com Elias? Aquele é um momento absolutamente bom. Muito bem. E é nessa hora, quando aqueles que não conhecem a Deus ficam confusos, porque enxergam momentos ruins e a vida meio que para naquele momento ruim. Como não conseguimos deixar de falar, lá no Rio Grande do Sul, você consegue imaginar as muitas pessoas que viram a água passando e eles praticamente foram arrastados, outros literalmente foram arrastados, outros por muito pouco conseguiram sair, mas a água invadindo e levando tudo que é seu. Você consegue imaginar que muitas daquelas pessoas provavelmente estão paradas naquele momento. Estão com as suas vidas paralisadas. Muito se fala sobre a ajuda, ajuda humanitária, ajuda com alimentos, ajuda com utensílios, ajuda que é tão importante agora, ajuda para um outro momento, que é um momento de limpeza. Mas algo que não é do seu universo, muitos psicólogos do Brasil e de vários países em volta, até da Europa, estão também indo para o Rio Grande do Sul, para ajudar as pessoas a emocionalmente, psicologicamente, não ficarem presas
naquele momento. E conseguirem entender aquele é um momento. E eu não posso permitir que a minha vida seja como se toda ela retratasse aquele momento. Por quê? Porque se for assim, alguns de nós vamos ter mais momentos ruins, outros menos momentos ruins. Alguns de nós teremos mais momentos bons, outros menos momentos bons. Alguns de nós, mesmo vivendo momentos bons, talvez não conseguem entender que aquele é para ser um momento de alegria, de felicidade, e vão sim ficar presos, talvez, em algum momento que não é tão bom. Por isso, nós precisamos, meus queridos, nos afastar um pouco das nossas próprias vidas. E ao invés de estarmos vivendo neste ou naquele momento, nós precisamos olhar um pouquinho mais de longe. E precisamos entender que a vida é feita de momentos. Mas o que é que está acima dos momentos? O que é que nós podemos dizer que é certeza, que é garantido, que não depende se o momento é bom ou ruim? Quais são as certezas que existem nos nossos corações? Ontem à noite, com os jovens aqui, estávamos falando sobre convicções. Quais são as convicções que os nossos corações têm? Então, o próprio Senhor Jesus, de repente, está num momento muito bom, e depois o mesmo Senhor Jesus está num momento difícil, ruim, da sua mesma vida. E quais eram as convicções que existiam no coração de Jesus? Para quê? Para que ele não se desesperasse no momento ruim? Para que ele não buscasse desistir no momento ruim? É importante que você se lembre que Jesus era 100% humano, igual a mim e a você, apesar de ser também 100% divino. Então Jesus também tinha, como eu e você, vontade de desanimar, vontade de desistir, cansava de lutar, daquele cansaço, e quantas vezes nós chegamos a ponto de desistir. Também Jesus teve momentos muito difíceis. Podemos nos lembrar de Jesus lá no Getsêmani, e podemos lembrar quais eram as expressões de Jesus falando com o Pai: se for possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Vai ser difícil. Era aquele momento tão difícil, mas também era o momento mais importante da jornada de Jesus aqui enquanto homem. Era aquele o momento mais importante, porque era quando Jesus iria à cruz, e indo à cruz, ele iria se deparar com a morte, e ele iria vencer. Não há como vencer sem nós nos depararmos com as nossas lutas e com as nossas dificuldades. Talvez essa é a frase que você precisaria escrever aí em algum papel, se você tiver. Talvez escrever na capa da Bíblia, ali do lado de dentro, porque essa é uma verdade que você precisa se lembrar. Não há como ter vitória sem me deparar com as lutas. Quantos de nós vivemos fugindo das dificuldades, fugindo dos problemas? Queremos sim todos os momentos bons. Quando é festa, a gente vai. Ninguém precisa chamar duas vezes. É só dizer: olha, vai ter tal dia, tal horário, lá nós vamos. Porque é um momento bom, é um momento gostoso. Agora imagina que alguém dissesse para você: olha, eu vou passar por uma luta mês que vem, dia 12. Onde os outros estariam naquele dia? Eu lembrei que eu tenho um compromisso bem no dia 12. Mês que vem, julho, puxa vida, que pena. Mas alguém ia dizer para você assim: olha, dando um tapinha no seu ombro, vai com fé, não desanima. Mas por que eu não ia estar lá junto com o outro?
Porque é assim que nós somos. Por isso, sim, as dificuldades, elas não são avisadas. Nós não recebemos avisos, olha, você vai passar por isso amanhã, tal coisa vai acontecer. Não. Porque nós iríamos querer fugir. E tem uma coisa bem interessante, eu quero compartilhar isso com você. Isso é uma coisa lá do consultório, que eu sempre busco dizer para as pessoas, sobre fugir. Para pensar o seguinte, agora é o psicólogo falando durante alguns minutos aqui. Na vida, nós conhecemos presa e quem não é presa é mais alto, predador. No reino animal, isso é a coisa mais normal, presa e predador. O mesmo que é predador desta presa, é presa de um outro predador. Certo? Todos nós sabemos disso e entendemos isso. Mas, imaginem a seguinte cena, quando dois animais se deparam cara a cara na floresta, por alguns segundos eles param assim, e logo no instante seguinte, um dos dois vira e sai correndo. Quem é que sai correndo? A presa. A presa, ela sabe que ela é presa daquele predador ali. Se fosse um outro animal, ela ia pensar, o predador sou eu. E aí o outro é que iria fugir. E parece tão simples e tão natural, mas o que eu sempre digo no consultório é o seguinte, que quando eu ou você nos viramos, ou viramos as costas e passamos a fugir, seja qual for a circunstância que está ao nosso redor, nós nos apresentamos como presas daquela circunstância, daquele problema. E aí eu fujo, e quando a presa foge, o que o predador faz? Ele persegue. Por isso que algumas pessoas falam, quanto mais eu fujo, mais as coisas vêm. Claro. Por isso na vida nós precisamos aprender a enfrentar. Nós precisamos entender que é só um momento, é um momento difícil, então nós vamos enfrentar este momento difícil. Por quê? Porque logo depois, algum outro momento vai vir. Pode a tristeza durar toda a madrugada, mas a alegria virá ao amanhecer. Pela manhã vem o alegrar. Mas quem não passa pela tristeza da madrugada, seja ela qual for nas nossas vidas, não vai conseguir ver o outro dia. Por quê? Porque parou de lutar. É quando nós nos acovardamos. Sim, nós nos acovardamos. Não gostamos de ser identificados como covardes, mas fugimos. E assim estamos, sim, nos acovardando. Eu quero dizer para você que as dificuldades fazem parte da vida. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Ele passou por tantas coisas, venceu, e Ele está dizendo para mim e para você, se anime. Você vai ter que lutar. Não é só esperar passar, é lutar. É levantar a cabeça, olhar para frente e acreditar que sim, vem um futuro melhor. Acredite também que as dificuldades vão ser usadas, os momentos difíceis vão ser usados por Deus para que você alcance o plano dele. Acredite nisso. As dificuldades vão ser instrumento de Deus para a sua vitória. Acredite que é no meio da dificuldade também que Deus se mostra para mim e para você. Algumas pessoas dizem assim, eu queria ter um encontro com Deus. Eu queria ver Deus face a face. A dificuldade é momento quando Deus está lá, presente, pronto a ter aquele momento com você. É através da dificuldade que nós podemos conhecer quem Deus é.
Quando nós dissermos que Deus é amoroso, é na dificuldade que essa frase faz muito mais sentido. Quando dissermos que Deus nos cuida, que Deus nos sustenta, é no momento da dificuldade que nós conseguimos ver isso, sentir isso, perceber isso. Naquele momento, quando o Senhor Jesus está lá no Getsemane, a palavra de Deus diz que ele começa a se angustiar, querendo sim, humanamente, querendo fugir daquele momento, mas disposto a se manter ainda debaixo da orientação do Pai. E por isso ele diz: Pai, se for possível. E a resposta do Pai vem, e a resposta é: não, não é possível, você precisa passar por isso. E talvez naquele momento é quando Jesus se lembra de mim, de você, de cada um de nós, porque é por nós que Ele vai em frente, vai à cruz. Então, veja que coisa interessante, o texto que nós lemos lá em Mateus, no capítulo 26, falando sobre, naquela ocasião, os sacerdotes, os líderes religiosos, reunidos no palácio, eles estão planejando prender e matar Jesus. Aquele momento é momento que faz parte do plano de Deus. E eu queria olhar ainda para vários personagens na palavra de Deus. Nem sempre aquilo que nós chamamos de sucesso é sucesso. Nem sempre aquilo que nós chamamos de fracasso é fracasso. E eu queria que você entendesse isso muito bem. Nós, humanamente falando, chamamos de sucesso quando tudo dá certo, não é? Quando empreendemos alguma coisa e dá certo, dá certo, dá certo, dá certo, nós dizemos: isso é sucesso. É assim que nós conseguimos enxergar. Quando as coisas não dão certo, nós começamos a ficar temerosos e nós começamos a ficar com medo de que o fracasso seja a realidade. Temos muita dificuldade de passar pelos momentos difíceis com tranquilidade. Eu queria mostrar para você, ou relembrar junto com você, alguns momentos na vida de alguns dos personagens da palavra de Deus. Vamos começar com Adão. Eu queria que a gente pudesse ler lá em Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler já os versos 17 a 19. Adão, em um determinado momento, um momento muito bom, Adão está na presença de Deus. Adão foi criado por Deus com as próprias mãos do Pai. Adão, ele tem um jardim inteiro do qual ele pode tomar conta. Adão tem todos os animais, as árvores, ele pode nomear todas as coisas. Ele está num momento muito bom. Vem Eva, um casal. Agora, Adão já não sente falta de absolutamente nada. A palavra de Deus diz que diariamente Deus vinha, chamava eles e vinha conversar com eles, cara a cara. Um momento muito bom. Mas também a palavra de Deus diz que eles pecam. Eva, depois Adão. E aí no capítulo 3, o versículo 17 diz assim, Deus agora falando com o homem. Ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. E se nós olhássemos para esse momento, agora, na vida de Adão e na vida de Eva, nós pensaríamos o quê? Agora foi tudo por água abaixo. Mas perceba quem Deus é. Todo pecado tem consequências, então eles vão sofrer a consequência do pecado deles. Eles são naquele dia expulsos do paraíso, expulsos do jardim do Éden. Eles têm aqui consequências. Agora o trabalho vai ser penoso, vai ser difícil. Você vai plantar uma coisa e vai nascer outra, que você vai ficar se perguntando, mas de onde saiu esse negócio aqui? Ervas daninhas, vão surgir espinhos aonde você tinha plantado alimento. Vai ser difícil, vai ser penoso, mas ainda assim, a palavra de Deus nos mostra que Adão e Eva, eles continuam vivos. Eles continuam tendo o privilégio de ser os pais de toda a humanidade. Momentos e momentos. São eles que têm o privilégio de ter o primeiro bebê. Algo tão importante, tão especial, que talvez todos os casais aqui que já passaram por isso, quando estavam vivenciando aquele momento, consideravam tão importante, tão especial. São coisas que eles vivenciaram depois de terem pecado. Ou seja, Deus vai proporcionando novos momentos. Apesar de ser importante, de ser sério, de ser grave aquilo que eles fizeram, mas Deus, na sua imensa misericórdia, sempre abre uma oportunidade. Eles tiveram chance e oportunidade de tantas coisas. Viverem uma vida inteira, terem ali os seus filhos. Pensando nos seus filhos, os famosos Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Um momento que eu acabei de mencionar era bom, alegre, feliz, a família reunida, Caim e Abel crescendo, brigando como todos os irmãos brigam, mas também cuidando um do outro, suprindo um ao outro. Mas a palavra de Deus depois mostra um outro momento muito ruim, muito difícil. E aí então, de novo, a palavra de Deus nos permite perceber que a vida é feita de momentos. Momentos. Mas quando nós olharmos a vida mais do alto, nós vamos conseguir perceber que existe um plano que está além de momentos. E esse plano não está comigo. Esse plano não é meu, não é seu, não está na sua mão. A palavra de Deus diz que Caim mata Abel. Os dois tiveram o privilégio de se relacionar com Deus e oferecer a Deus as suas oferendas, o seu culto. Talvez Adão e Eva, vendo os dois filhos irem fazer alguma oferta ao Senhor, talvez os dois ficaram felizes. Eu fico imaginando Adão e Eva da janela, olhando, janela, né? Entenda? Da janela, olhando os dois lá fora, e os dois indo sacrificar. E talvez Adão abraçado com Eva, dizendo, olha os nossos filhos tendo um relacionamento com Deus, alegres, felizes. Mas aquele momento vira,
E percebam como tudo é tão fugaz, é tão simples as coisas acontecerem e mudarem, serem transformadas. Por isso nós não podemos nos apegar a nenhum dos momentos, nem os bons, nem os ruins. E nós precisamos entender que existe algo que vai além. E nós precisamos nos colocar lá, além, junto com o Senhor Deus. Num determinado momento, Esaú foi enganado pelo seu irmão. Um momento ruim, um momento difícil. Jacó se torna verdadeiramente o enganador. Um momento ruim, um momento difícil. Mas, apesar disso, pensa nisso que eu vou dizer agora. Esaú, por causa daquele momento, ele aprende a perdoar. Você já aprendeu a perdoar? Para aprender a perdoar, você precisou que algumas coisas ruins acontecessem. Talvez uma traição, talvez um engano, talvez uma mentira, momentos e momentos. É tão importante nós conseguirmos aprender com todos eles. Aprender que todos esses momentos não são momentos que nos levam do sucesso para o fracasso, de volta ao sucesso, de volta ao fracasso. A minha vida e a sua vida, elas vão ser de sucesso ou de fracasso. Apesar de termos momentos bons e ruins, porque não são os momentos que determinam, e sim o plano de Deus. E se você sabe, se você conhece qual é o plano de Deus para a sua vida, e você consegue dizer, o plano de Deus para mim é um plano de sucesso. Amém? Você tem essa certeza na sua vida? No meio das dificuldades, simplesmente creia, esse é o momento da dificuldade. No meio da dor, simplesmente entenda, esse é o momento da dor. Quantos de nós já não tivemos perdas irreparáveis? Talvez algum de nós, enquanto eu estava falando, por exemplo, de Adão e Eva, talvez pensaram assim, aquele erro deles foi irreparável. Eu acabei de falar de Jesus lá na cruz, não falei? O que Jesus fez lá na cruz? Reparou o erro de Adão e de Eva. Não existe erro irreparável. Não existe perda irrecuperável. Talvez, quando eu falei de Caim matando Abel, talvez você se colocou no lugar dos pais. Talvez você se colocou no lugar de Caim, tendo que carregar aquela culpa para o resto da vida. Mas carregar a culpa para o resto da vida é uma opção, mas não é uma necessidade. Eu posso sim me livrar da culpa se o erro foi meu. Eu posso sim esquecer a dor, esquecer a dificuldade, esquecer o problema. E é exatamente para isso que nós precisamos aceitar o desafio de Deus. Precisamos aprender a esperar que os tempos ruins se transformem em tempos bons. Se nós formos lembrar de mais alguns personagens, vamos lembrar de Moisés. Moisés pecou, desobedecendo ao que Deus havia dito, e o que ele faz? Ele pega a vara e ele fere a rocha. Não era isso que Deus tinha mandado? A água sai, mas ele, por causa daquilo, ele tem então consequência do seu pecado. Mas, ainda assim, eu quero que você veja aquilo que a palavra de Deus diz em Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, o verso 12 e o verso 13. Olha só. O Senhor disse a Moisés e Arão:
como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde Ele manifestou a sua santidade entre eles. É Deus santo, com um plano. Sabe por que eu e você temos a noção de um Deus santo? Porque Deus manifestou a sua santidade ali, naquele momento. E se você continuar observando a história, você vai perceber que Moisés, por mim e por você hoje, é lembrado como? É lembrado como aquele que errou, que pecou, que fez uma coisa ruim? Sim ou não? Não. A palavra de Deus depois vai falar dele e vai lembrar dele como aquele que fez o quê? Tirou o povo do Egito. Ah, meus queridos, como é importante nós entendermos que Deus está valorizando muito mais os momentos bons das nossas vidas do que os momentos ruins. Precisamos ser fortes e ficar firmes em cada um desses momentos ruins. Mas nós precisamos lembrar que a alegria vem pela manhã. E nós precisamos passar, sim, pelas dificuldades, para que nós possamos viver as alegrias. O que dizer de Davi? Num momento ruim, lá estava ele, pecando, adulterando e assassinando. Mas a história nos fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Momentos bons, momentos ruins. O que é importante é que nós não fiquemos presos nos momentos ruins. Se os momentos ruins foram ocasionados por nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos recomeçar, nós precisamos pegar a oportunidade e fazer de novo, fazer melhor, fazer diferente, consertando aquilo que nós já fizemos. E se os momentos ruins simplesmente são parte daquilo que todos nós vamos viver, coisas boas e coisas ruins, coisas boas como coisas ruins, nós precisamos entender isso como parte do plano maior de Deus. Mas também, se os momentos ruins forem ocasionados por outras pessoas, nós precisamos aprender a perdoar. E não adianta eu ficar preso e ficar guardando e ficar ressentindo, sentindo de novo aquilo que alguém me fez. Por isso, todo ressentimento é quando eu mesmo escolho permanecer num momento ruim, mas sem necessidade. Eu posso sim erguer a minha cabeça e olhar para frente. A palavra de Deus, meus irmãos, está cheia de personagens que, se nós olhássemos para a vida deles, só em um momento chamaríamos aquela vida de fracasso. Talvez a minha e a sua vida também teve muitos momentos em que, se nós congelarmos o filme, parece ser de fracasso. Mas quando nós olhamos o todo, nós vemos mais do que o personagem, nós vemos um Deus que age na vida do ser humano. Sabe, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não conta a história do homem, ela conta a história de um Deus que se manifesta na vida do homem, mesmo nos momentos mais difíceis. E quando você está vivendo uma história, a sua vida, ela também é a história de um Deus querendo agir em você, fazer de você vencedor, vitorioso, apesar de momentos difíceis serem muito normais e muito naturais. Sem medo, levante a cabeça,
Erga os seus olhos lá na frente e acredite num Deus que pode fazer todas as coisas.